Você já teve a sensação de que os dias estão passando, mas a sua vida não está indo junto? Como se todo dia fosse uma cópia mal feita do anterior. Acordar cedo, pegar trânsito, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa cansado e repetir tudo de novo no dia seguinte. E no meio disso tudo, existe uma voz silenciosa dentro da sua cabeça perguntando: é só isso? Talvez você esteja assistindo esse vídeo depois de mais um dia comum, com aquela sensação estranha de que alguma coisa precisa mudar. E hoje, eu quero conversar com você sobre isso, porque a verdade é que tem muita gente vivendo exatamente assim, presa numa rotina que parece segura por fora, mas que por dentro vai apagando a pessoa aos poucos. E se você é CLT, provavelmente já sentiu isso na pele. Aquele despertador tocando cedo demais, o corpo ainda pesado, a mente pedindo só mais 5 minutos, mas você sabe que não dá. Você levanta quase no automático, toma um café rápido, às vezes nem sente o gosto direito. Já está pensando no trânsito, no trabalho, nas tarefas que te esperam. E não é que trabalhar seja ruim. O problema não é o trabalho em si. O problema é quando a vida inteira começa a girar só em torno disso. Você sai de casa ainda meio sonolento e já sente aquele peso invisível no peito. Não é exatamente tristeza. É mais uma mistura de cansaço com uma pergunta que você evita fazer. Será que minha vida vai ser sempre assim? No começo, quando você consegue um emprego, tudo parece diferente. Existe um certo orgulho, uma sensação de estabilidade. Você pensa, agora vai. Agora minha vida está entrando nos trilhos. Mas o tempo passa, meses viram anos, e de repente você percebe que está vivendo em ciclos. Segunda-feira chega com aquele gosto amargo. Quarta parece interminável. Sexta-feira vira o único momento em que você sente um pequeno alívio, como se estivesse finalmente respirando. Só que aí o domingo à noite chega, e junto com ele vem aquela sensação estranha, quase como uma ansiedade silenciosa. Você olha para o relógio e pensa, amanhã começa tudo de novo. É nesse momento que muita gente começa a perceber algo que nunca foi ensinado na escola. Estabilidade não é a mesma coisa que realização. Você pode ter um salário no fim do mês, um emprego seguro, uma rotina organizada, e ainda assim sentir que alguma coisa dentro de você está faltando. Como se existisse uma versão da sua vida que você ainda não viveu. Uma versão onde você acorda com mais energia, onde você sente que está construindo algo seu, onde o esforço que você faz volta diretamente para você, e não apenas para o crescimento de outra pessoa. E aí começa aquele conflito interno. De um lado, a segurança. Do outro, a vontade absurda de mudar tudo. Só que mudar dá medo. Porque ninguém ensina como sair do caminho que todo mundo segue. Ninguém explica o que fazer quando você percebe que talvez não queira viver a mesma vida que a maioria das pessoas aceita viver. Então você continua. Vai trabalhando, vai cumprindo horário, vai fazendo o que precisa ser feito. Mas lá no fundo, aquela pequena inquietação continua existindo. Uma sensação silenciosa de que você nasceu para algo mais. E o problema é que, quando essa sensação aparece, ela nunca desaparece completamente, porque depois que essa ideia entra na sua cabeça, ela começa a aparecer em momentos aleatórios. Às vezes é no meio do expediente, quando você olha para o relógio e percebe que ainda faltam horas para ir embora. Outras vezes é no trânsito, parado atrás de uma fila infinita de carros, pensando em quantas horas da sua vida estão sendo gastas ali, sem você realmente viver. E tem também aquele momento silencioso da noite, quando finalmente você chega em casa, senta no sofá, pega o celular e começa a ver outras pessoas vivendo coisas diferentes. Gente viajando, empreendendo, criando coisas, trabalhando pela internet, mudando de vida. E aí sua mente começa a fazer comparações. Será que eu conseguiria também? Mas logo depois vem outra voz, bem mais alta. Isso não é para você. Você precisa do seu salário. Não dá para arriscar. E pronto. O sonho morre ali mesmo, antes de nascer de verdade.
Só que existe uma coisa curiosa nisso tudo. Muitas pessoas que hoje vivem algo diferente também já estiveram exatamente onde você está. Acordando cedo, batendo ponto, esperando o fim de semana como se fosse um pequeno respiro dentro de uma vida que parecia repetitiva demais. A diferença é que, em algum momento, elas decidiram que não queriam aceitar aquela realidade como definitiva. Não foi algo mágico. Não foi do dia para a noite. Na verdade, foi cheio de dúvidas, medo e incerteza. Porque mudar de vida quase sempre começa de um jeito estranho. Não com um grande plano perfeito, mas com uma inquietação. Uma pequena rebeldia silenciosa contra aquela ideia de que você precisa viver no automático para sempre. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela vontade de aprender algo novo, de começar um projeto, de criar alguma coisa sua, de testar um caminho diferente, mesmo que ainda pareça confuso. Mas aí entra outro problema da rotina pesada: o cansaço. Quando você passa o dia inteiro trabalhando, resolvendo o problema dos outros, lidando com pressão, metas, chefe, cliente. Quando chega à noite, a última coisa que sua mente quer fazer é pensar em mudar de vida. Você só quer descansar. E é assim que o tempo vai passando. Sem perceber, os meses vão virando anos. E aquele sonho que um dia parecia possível começa a virar apenas uma lembrança distante. Algo que você pensava quando era mais novo. Só que existe uma verdade que pouca gente fala. A maioria das pessoas não fica presa na rotina porque quer. Elas ficam porque, aos poucos, começam a acreditar que não existe outra saída, que aquilo é simplesmente a vida adulta, que trabalhar, pagar contas, esperar o fim de semana e repetir tudo de novo é o máximo que dá para esperar da vida. Mas no fundo mesmo, quase todo mundo que vive assim já teve um momento de dúvida. Aquele pequeno instante em que a pessoa olha para a própria vida e pensa: eu não quero estar no mesmo lugar daqui a 10 anos. E se você já teve esse pensamento, então existe algo importante acontecendo dentro de você, porque toda mudança grande começa exatamente assim, com alguém que simplesmente se cansou de aceitar a mesma história todos os dias. E chega uma hora em que esse cansaço deixa de ser só físico. Não é mais apenas acordar cedo ou trabalhar muito. É um cansaço mental, emocional, quase existencial. É aquele tipo de sensação que aparece quando você percebe que está gastando a maior parte da sua vida construindo algo que, no fundo, não é seu. Você entrega suas horas, sua energia, suas ideias, e no final do mês recebe um salário que mal dá tempo de sentir antes de ir embora com as contas. E de novo, trabalhar não é o problema. O problema é quando você começa a perceber que está trocando tempo de vida por sobrevivência. E tempo é a única coisa que ninguém devolve. Talvez por isso tanta gente comece a sentir um desconforto estranho depois de alguns anos nesse ciclo. Uma sensação de que existe algo fora dessa rotina, alguma possibilidade que ninguém explicou direito. Só que a maioria das pessoas nunca tenta descobrir. Porque o medo fala mais alto. Medo de fracassar. Medo de perder a segurança. Medo de ouvir dos outros que você está sendo irresponsável. Então elas continuam. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esperando o sábado como se fosse um pequeno prêmio por ter sobrevivido a semana. Mas se você parar para pensar com calma, 2 dias de liberdade não compensam 5 dias vivendo no automático. E talvez seja exatamente isso que esteja incomodando você agora. Não é preguiça, não é ingratidão, é consciência. É perceber que sua vida não pode ser resumida a esperar o final de semana. E sabe o mais curioso? Muitas das pessoas que hoje conseguiram mudar de vida começaram exatamente nesse ponto. No momento em que olharam para a própria rotina e pensaram: eu não quero que minha história termine assim. Não foi coragem instantânea. Foi mais como uma decisão silenciosa, um compromisso consigo mesmo de tentar algo diferente, aprender algo novo, criar um plano, errar algumas vezes, tentar de novo.
Porque mudar de vida quase nunca é um salto gigante. Na maioria das vezes, é uma sequência de pequenos movimentos, uma habilidade nova que você aprende à noite, um projeto que começa devagar, uma ideia que parecia pequena, mas que cresce com o tempo. E quando você percebe, aquela vida que parecia impossível começa a se tornar real. Não da noite para o dia, mas passo por passo. O curioso é que quase ninguém vê esse processo acontecendo. As pessoas só enxergam quando alguém deu certo. Mas o que elas não veem são as noites tentando, estudando, planejando, duvidando de si mesmo. E mesmo assim continuando. Porque no fundo, quem decide mudar de vida descobre uma coisa importante. A rotina pode até prender o corpo, mas ela não precisa prender a mente. E talvez você ainda precise continuar no seu trabalho por um tempo. Talvez ainda existam contas para pagar, responsabilidades para cumprir, mas isso não significa que sua história já está definida, porque a verdadeira mudança começa no momento em que você decide que a vida não vai ser apenas repetir os mesmos dias, até o tempo passar. Ela começa quando você entende que existe algo muito mais valioso do que estabilidade: liberdade. E tudo começa com uma pergunta simples, que talvez você precise responder em silêncio hoje. Você vai continuar vivendo a mesma história, ou finalmente começar a escrever uma diferente?